Dois meninos Jesus nasceram, não um, dois, e a igreja, por 2000 anos, escondeu isso de você. Eu sei. Parece insanidade. Eu sei. Parece contradizer tudo que você aprendeu na catequese, nas missas de domingo, nas histórias aconchegantes de Natal. Mas Rudolf Steiner, após décadas de pesquisa espiritual, revelou algo que muda completamente a sua compreensão sobre o nascimento de Jesus. E acredite, depois que você ouvir isso, o Natal nunca mais será o mesmo. Porque o que aconteceu naquela noite abençoada em Belém não foi apenas o nascimento de um bebê, foi uma intervenção cósmica, planejada há milhões de anos. Foi o momento em que forças espirituais de dimensões que você nem sequer imagina que existam se uniram para salvar a humanidade de um destino terrível. E a parte mais chocante de tudo isso, a igreja sabe disso. Sempre soube, mas decidiu que você não estava pronto para a verdade. Hoje, eu vou te contar a verdade. Mas antes, preciso que você entenda algo. A história que você conhece do nascimento de Jesus vem de dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. E se você ler os dois com atenção, vai perceber algo estranho. Eles contam histórias completamente diferentes. A árvore genealógica de Jesus em Mateus é diferente da árvore genealógica em Lucas. Os eventos são diferentes. Os personagens são diferentes por 2000 anos. Teólogos tentaram conciliar essas diferenças e falharam. Alguns disseram que eram erros de cópia. Outros disseram que um dos evangelistas estava errado. Mas Rudolf Steiner descobriu a verdade. Os dois evangelhos estão certos. Eles falam de dois meninos diferentes. Dois meninos chamados Jesus, nascidos na mesma época, em famílias diferentes. E o que aconteceu entre eles é o maior mistério do cristianismo. Deixe-me explicar. O Evangelho de Mateus fala de um Jesus nascido da linhagem real de Salomão, uma família nobre, conectada aos reis de Israel. Os reis magos visitaram esse menino. Herodes mandou matar os inocentes. Por causa dele, a família fugiu para o Egito. E aqui, eu preciso fazer uma pausa para te explicar quem eram esses reis magos, porque a história é muito mais profunda do que você imagina. Steiner revelou que os três magos não eram reis no sentido político. Eram iniciados de três diferentes tradições espirituais. Representavam três correntes de sabedoria antiga, que haviam profetizado a vinda do Cristo há séculos. O primeiro mago vinha da tradição caldeia, a sabedoria das estrelas, a leitura cósmica da Mesopotâmia. Ele trazia ouro, símbolo da sabedoria solar, do conhecimento que ilumina. O segundo vinha da tradição persa, a sabedoria do fogo e da luz, os ensinamentos de Zaratustra. Ele trazia incenso, símbolo da devoção, da conexão entre o humano e o divino. O terceiro vinha da tradição egípcia, a sabedoria da morte e da ressurreição, os mistérios de Ísis e Osíris. Ele trazia mirra, o bálsamo da transformação, símbolo da transformação através do sofrimento. Esses três sábios haviam esperado gerações por este momento. Seus ancestrais haviam visto nos astros a profecia do nascimento. E agora, finalmente, o sinal divino que guiava, mostrava o caminho. Mas espere, que sinal divino era esse? Steiner explicou que não era uma estrela física comum.
Era uma manifestação espiritual, visível apenas para aqueles com olhos para ver. Os magos, por serem iniciados, conseguiam perceber realidades que pessoas comuns não percebiam. O sinal divino era, na verdade, uma concentração de forças angelicais, guiando-os até o local do nascimento. É por isso que mais ninguém viu o sinal. Herodes precisou perguntar aos magos onde ele estava. Os soldados não conseguiam segui-lo. Ele era visível apenas para consciências preparadas. Isso te diz algo. O nascimento do Cristo não foi um evento público no sentido normal. Foi um evento espiritual que apenas aqueles com sensibilidade podiam perceber para o mundo exterior. Era apenas mais um bebê nascendo em uma manjedoura. Mas para os olhos espirituais, o céu inteiro estava em festa. Já o Evangelho de Lucas fala de outro Jesus, da linhagem sacerdotal de Natã, uma família simples. Os pastores visitaram esse menino. Não há fuga para o Egito. Os eventos são completamente diferentes, e os pastores também têm um significado profundo, que a igreja nunca explicou. Enquanto os magos representavam a sabedoria intelectual das antigas tradições, os pastores representavam a sabedoria do coração. Eles eram pessoas simples, sem educação formal, sem conhecimento das Escrituras, mas tinham algo que os sábios do templo não tinham: pureza de coração. Steiner revelou que os pastores conseguiram ouvir o canto dos anjos, porque suas almas não estavam contaminadas pela arrogância intelectual. Eles não sabiam nada e, por isso, podiam aprender tudo. Suas mentes estavam vazias de dogmas e, por isso, podiam receber a revelação direta. É um ensinamento profundo para os tempos atuais. Quantas vezes o conhecimento atrapalha a sabedoria? Quantas vezes pensamos que entendemos algo e, por isso, paramos de olhar de verdade? Os pastores nos ensinam que a receptividade é mais importante que a erudição, que um coração aberto vale mais que uma biblioteca cheia. Os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas a tradução correta, segundo Steiner, seria paz aos homens, que têm boa vontade em seu interior. Não é uma paz dada de fora, é uma paz que surge quando o ser humano se alinha com as forças divinas. Os pastores tinham essa boa vontade e, por isso, puderam ver o que reis e sacerdotes não viram. Por séculos, as pessoas tentaram fundir essas histórias numa só, mas elas não se fundem, porque são histórias de pessoas diferentes. Steiner revelou que existiam duas correntes espirituais, preparando a chegada do Cristo: uma corrente solar, masculina, real, vinda de Salomão, e uma corrente lunar, feminina, sacerdotal, vinda de Natã. Cada corrente preparou um receptáculo, uma linhagem, um menino, porque o ser que viria a habitar na terra era tão grandioso que precisava de duas preparações diferentes. E aqui é onde a história fica ainda mais profunda. O menino Jesus de Salomão, descrito em Mateus, carregava em si toda a sabedoria acumulada pela humanidade. Steiner viu clarividentemente que esse menino era a reencarnação de Zaratustra, o grande iniciado persa. Desde pequeno, esse Jesus demonstrava uma inteligência sobrenatural. Ele conhecia línguas que nunca havia estudado, compreendia mistérios que sacerdotes levavam décadas para aprender. Era uma criança prodígio,
no sentido mais profundo da palavra. Já o menino Jesus de Natã, descrito em Lucas, era diferente. Esse menino não tinha a sabedoria intelectual do outro, mas tinha algo que nenhum ser humano jamais teve, uma pureza absoluta. Steiner revelou que essa alma nunca havia encarnado na Terra antes. Era uma alma preservada nos mundos espirituais, desde os tempos de Adão, antes da queda. Uma alma que nunca foi tocada pela desarmonia, pela corrupção, pelo egoísmo humano. Era a parte mais pura da humanidade original, guardada para este momento. 2 meninos, um com toda a sabedoria, outro com toda a pureza. E nenhum dos dois, sozinho, seria capaz de receber o Cristo. Calma, porque o que Rudolf Steiner revelou em seguida é ainda mais impressionante. As 2 linhagens viviam em Nazaré. Sim, na mesma cidade. E as 2 crianças cresceram próximas uma da outra. Imagina a cena. 2 meninos chamados Jesus, na mesma vizinhança, brincando juntos talvez, sem saber o destino cósmico que os aguardava. Então, quando ambos tinham 12 anos, algo extraordinário aconteceu. As 2 linhagens foram a Jerusalém para a Páscoa. E no templo, ocorreu um evento que mudou a história da humanidade. O eu superior do menino Jesus da linhagem de Salomão, aquela consciência que carregava a sabedoria de Zaratustra, deixou seu receptáculo e entrou no receptáculo do menino Jesus da linhagem de Natã. Naquele momento, 2 correntes espirituais se fundiram. A sabedoria acumulada por milhares de anos entrou no receptáculo mais puro que já existiu. E foi por isso que o menino Jesus de Lucas surpreendeu os sábios do templo. Lembra dessa passagem? Madalena e José encontram Jesus discutindo com os sábios. E eles estão espantados com sua sabedoria. É porque, naquele momento, ele não era mais apenas o menino puro da linhagem de Natã. Ele agora carregava também toda a sabedoria de Zaratustra. A Bíblia registra esse momento, mas a igreja nunca explicou o que realmente aconteceu. E o outro menino? O Jesus da linhagem de Salomão. Rudolf Steiner revelou que, após a transferência, esse menino adoeceu e morreu pouco depois. Sua missão estava completa. Ele havia entregue sua sabedoria ao recipiente que carregaria o Cristo. Você percebe o que isso significa? O nascimento de Jesus não foi um evento simples. Foi uma operação espiritual de proporções cósmicas. 2 linhagens preparadas por séculos. 2 meninos nascidos para um único propósito. Uma fusão de consciências no templo. Tudo para criar o receptáculo perfeito para o ser mais elevado do universo. Mas espera, porque até aqui eu falei dos 2 meninos Jesus. Ainda não falei do Cristo. E é aqui que a revelação de Rudolf Steiner se torna verdadeiramente transformadora. O Cristo não nasceu em Belém. Eu sei, parece heresia, mas deixa eu explicar. O que nasceu em Belém foram os receptáculos, as personalidades humanas que serviriam de receptáculo. Mas o Cristo, o ser cósmico que veio salvar a humanidade, só entrou no receptáculo de Jesus muito depois, no batismo no Rio Jordão. Você se lembra dessa cena? João Batista batiza Jesus. O céu se abre. Uma pomba desce e uma voz diz: "Este é meu filho amado." A igreja ensina que foi apenas um momento simbólico, uma confirmação pública da missão de Jesus. Mas Rudolf Steiner viu algo completamente diferente. Naquele momento do batismo, o eu humano de Jesus, aquela fusão de Zaratustra com a pureza de Natã, deu um passo para o lado
e o Cristo, o Logos solar, a segunda pessoa da Trindade, entrou naquele receptáculo preparado. É por isso que a vida de Jesus, antes do batismo, é tão pouco documentada. Porque, na verdade, havia duas histórias diferentes, dois meninos diferentes. E é por isso que a vida de Jesus depois do batismo é tão extraordinária. Porque não era mais apenas Jesus de Nazaré falando, era o próprio Deus encarnado, 3 anos. O Cristo habitou um receptáculo humano por apenas 3 anos, do batismo à crucificação. 33 anos de preparação para 3 anos de manifestação divina. E o que aconteceu nesses 3 anos mudou o destino de toda a humanidade. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te explicar por que o Cristo precisou descer à Terra. Rudolf Steiner revelou que a humanidade estava em um caminho de destruição. 2 forças espirituais, Lúcifer e Ahriman, estavam gradualmente assumindo o controle da evolução humana. Lúcifer puxava a humanidade para o orgulho, a ilusão espiritual, o desapego do mundo material. Ahriman puxava para o materialismo, o egoísmo, a negação de qualquer realidade espiritual. Sem uma intervenção, a humanidade perderia sua capacidade de encontrar o equilíbrio, perderia seu livre-arbítrio, perderia sua conexão com o divino. O Cristo veio para se colocar no centro, para mostrar o caminho do meio, para plantar na terra uma força de equilíbrio que neutralizasse tanto Lúcifer quanto Ahriman. E para fazer isso, ele precisou vivenciar todas as tentações, todas as dores, toda a experiência humana. Agora você entende por que o nascimento de Jesus foi tão elaborado. Não bastava qualquer receptáculo. O Cristo precisava de um receptáculo que fosse ao mesmo tempo puro o suficiente para não corromper a divindade e sábio o suficiente para compreender a missão. Precisava de um receptáculo que carregasse a melhor essência da humanidade. E isso só foi possível com 2 nascimentos, 2 linhagens, 2 meninos Jesus. Você provavelmente está se perguntando se isso é verdade. Por que a igreja escondeu? A resposta é complexa. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia muitas correntes, muitas interpretações, muitos evangelhos. Os gnósticos conheciam parte dessa verdade. Os primeiros iniciados cristãos também. Mas quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no século IV, uma decisão foi tomada. A mensagem precisava ser simplificada. O povo comum não entenderia essas profundezas. Melhor dar a eles uma história simples. Um menino Jesus, nascido de uma virgem, filho de Deus. Os evangelhos de Mateus e Lucas foram mantidos, mas suas diferenças foram ignoradas ou explicadas de forma superficial. A verdade completa foi guardada para os iniciados, para os místicos, para aqueles que buscavam além da superfície. E Rudolf Steiner, no início do século XX, trouxe essa verdade de volta à luz. Mas por que isso importa para você hoje? Porque quando você entende o que realmente aconteceu no Natal, toda a sua relação com essa data muda. O Natal não é sobre presentes, não é sobre decorações, não é nem mesmo sobre o nascimento de um bebê. O Natal celebra o momento em que forças cósmicas de amor e sabedoria começaram a preparar a maior intervenção espiritual da história humana. É o aniversário de um plano que levou milhões de anos para se concretizar. E toda vez que você celebra o Natal com consciência, você se conecta a essas forças. Você reativa em si mesmo a mesma energia que permitiu ao Cristo entrar na Terra. Você participa,
mesmo que simbolicamente, da redenção da humanidade. Rudolf Steiner ensinava que nas 12 noites santas, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, os mundos espirituais estão mais próximos da Terra do que em qualquer outra época do ano. Os anjos, os arcanjos, as hierarquias celestiais, todos se aproximam para celebrar o momento em que o Logos solar tocou nosso planeta. Se você souber como se conectar, essas noites podem ser de profunda transformação espiritual. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Antes de tudo, deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido sobre a noite de Natal. A tradição conta que Jesus nasceu à meia-noite. Mas por que justo à meia-noite? A igreja explica que é algo simbólico, o momento em que a escuridão atinge seu auge, e a luz começa então a retornar. Mas Rudolf Steiner, ele revelou uma razão muito mais profunda. À meia-noite do solstício de inverno, o Sol está no ponto mais baixo do seu ciclo. É o momento de maior escuridão física. Mas, paradoxalmente, é também o momento em que as forças espirituais solares estão mais acessíveis à consciência humana. Durante o dia, quando o sol físico está brilhando no céu, nossa consciência está naturalmente voltada para fora, para o mundo material. Mas à meia-noite, especialmente à meia-noite do solstício, nossa consciência tem a capacidade de se voltar para dentro e perceber o sol espiritual, o Cristo cósmico, que brilha eternamente no centro do nosso ser. Os antigos iniciados sabiam disso. Os mistérios de Mitra celebravam o nascimento do Sol invicto, exatamente nessa data. Os egípcios, os persas, os gregos, todos conheciam o poder espiritual dessa noite. E quando Jesus escolheu nascer nesse momento, ele não estava simplesmente seguindo uma tradição. Ele estava revelando uma verdade cósmica. O sol espiritual e o sol físico estão profundamente conectados. E a meia-noite do solstício é quando essa conexão pode ser percebida com maior facilidade. É por isso que, nas tradições cristãs mais antigas, a Missa do Galo era celebrada à meia-noite, não por conveniência, mas por necessidade espiritual. Era o momento em que os fiéis podiam sentir, de forma mais intensa, a presença do Cristo. Hoje em dia, poucos sabem disso. O Natal se transformou em uma festa de consumo. As pessoas trocam presentes, comem em excesso, discutem com a família. E a meia-noite passa completamente despercebida, perdida entre a ceia e a abertura dos presentes. Mas você agora sabe a verdade. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Deixa eu te dar algo prático, algo que você pode fazer neste Natal, para se conectar às forças que estiveram presentes no nascimento de Jesus. Primeiro, a preparação. Rudolf Steiner ensinava que o dia 24 de dezembro não deve começar com correria e estresse. É um dia de recolhimento, se possível. Passe algumas horas em silêncio antes da noite. Não precisa meditar formalmente. Apenas diminua o ruído ao seu redor. Desligue as notificações do celular. Afaste-se das discussões sobre o que servir na ceia, ou quem vai sentar onde. Esse silêncio cria espaço para que as forças espirituais possam se aproximar de você. Segundo, à meia-noite. Se você puder, fique acordado até a meia-noite, mas não fazendo festa. Alguns minutos antes da meia-noite, encontre um lugar tranquilo. Pode ser um quarto, uma varanda. Qualquer lugar onde você possa ficar sozinho por alguns minutos. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes e então, simplesmente,
Abra seu coração. Não precisa de palavras, não precisa de orações decoradas. Apenas sinta. Sinta que naquele exato momento, há 2000 anos, as forças mais elevadas do universo tocaram a Terra e que essas mesmas forças estão disponíveis para você agora. Rudolf Steiner dizia que à meia-noite do Natal, o véu entre os mundos fica mais fino. Os entes queridos que já partiram estão mais próximos. Os anjos estão mais presentes. O Cristo cósmico pulsa com mais intensidade no coração da Terra. Se você ficar em silêncio, atento, receptivo, você pode sentir isso. Não é imaginação, não é sugestão, é uma realidade espiritual que milhões de pessoas, ao longo dos séculos, experimentaram. Terceiro, as 12 noites. Eu mencionei antes as 12 noites santas, de 24 de dezembro a 6 de janeiro. Essas noites são extremamente importantes na tradição esotérica cristã. E Rudolf Steiner deu instruções específicas sobre como vivê-las. Cada uma das 12 noites corresponde a um mês do ano seguinte. A primeira noite, de 24 para 25 de dezembro, está conectada a janeiro. A segunda noite está conectada a fevereiro. E assim por diante. Até a 12ª noite. Está conectada a dezembro do próximo ano. Rudolf Steiner ensinava que durante essas noites, nós temos vislumbres do que está por vir. Os sonhos dessas noites podem conter mensagens sobre os meses correspondentes. As intuições que surgem podem revelar desafios e oportunidades que encontraremos. Por isso, muitos praticantes da antroposofia mantêm um diário durante as 12 noites. Anotam seus sonhos, suas impressões, suas intuições e depois, ao longo do ano, verificam as conexões. Eu não estou dizendo que isso é uma bola de cristal. Não funciona de forma literal. Mas existe uma sensibilidade aumentada durante essas noites. Uma abertura aos mundos espirituais que permite percepções que normalmente não conseguimos ter. Se você nunca experimentou isso, este pode ser o ano de começar. Eu conheço pessoas que fazem isso há anos e os relatos são impressionantes. Uma amiga me contou que na terceira noite sonhou com água, com enchentes. Meses depois, em março, a casa dela foi alagada. Ela já havia tomado precauções, porque o sonho a alertou. Um conhecido sonhou na 7ª noite, com uma porta se abrindo. Em julho, recebeu uma proposta de emprego, completamente inesperada. A porta era literal. Claro, nem todos os sonhos são proféticos. Muitos são apenas processamento do dia, memórias, medos, mas durante as 12 noites, a proporção de sonhos significativos aumenta visivelmente. E mesmo que você não lembre dos sonhos, as intuições que surgem durante essas noites merecem atenção. Aquele impulso de ligar para alguém, aquela ideia que aparece do nada, aquela sensação sobre uma decisão que você precisa tomar. Preste atenção, anote, observe. Quarto, a gratidão consciente. Rudolf Steiner ensinava que uma das formas mais poderosas de se conectar a Jesus é através da gratidão, não a gratidão superficial, aquela que a gente diz mecanicamente antes das refeições, mas uma gratidão profunda, existencial, que reconhece o milagre que é estar vivo. Pensa comigo. De todas as almas que poderiam ter encarnado na Terra neste momento, você é uma das que está aqui,
de todos os lugares e épocas possíveis. Você nasceu agora, quando ainda é possível acessar os ensinamentos de Steiner, quando ainda há quem transmita essas verdades. Isso não é coincidência. Sua alma escolheu estar aqui. E o fato de você estar ouvindo isso agora significa que sua alma está pronta para despertar. Neste Natal, reserve um momento para sentir gratidão por isso. Não pelas coisas materiais que você tem ou não tem, mas pelo milagre da existência, pela oportunidade de evolução que cada dia representa, pela proteção invisível dos seres espirituais que acompanham sua jornada. Essa gratidão abre portas, literalmente. Ela altera sua frequência vibratória e permite que forças mais elevadas possam se aproximar. Quinto, perdão. Eu sei que o Natal pode ser difícil para muitas pessoas. Famílias fragmentadas, mágoas não resolvidas, aquele parente que você não suporta ver, aquela saudade, aquela ausência que ressoa fundo. Rudolf Steiner ensinava que Jesus trouxe à Terra uma força de perdão inédita, algo que simplesmente não existia antes de Jesus. As leis espirituais eram implacáveis. Karma era karma. Você errou. Você paga, dente por dente. Mas Jesus introduziu uma nova dimensão, a possibilidade de metamorfosear o karma através do amor incondicional, de dissolver débitos espirituais por meio do perdão genuíno. Um perdão que vem do coração. Já isso não significa ignorar as cicatrizes, fingir que as dores não existiram. Tampouco significa tolerar abusos. Significa desapegar, libertar-se. Significa decidir com firmeza que você não vai mais carregar o fardo da amargura. Significa emancipar-se da prisão que é viver remoendo o passado, ressentimentos. Neste Natal, se existe alguém que você precisa perdoar, mesmo que essa pessoa, em sua opinião, não mereça, faça isso não por ela, mas por você. Porque o perdão é um portal, um dos caminhos mais diretos para acessar a força transformadora de Jesus. E se a pessoa que você precisa perdoar é você mesmo, o processo é exatamente o mesmo. Observe suas falhas com compaixão, com lentitude. Reconheça que você deu o seu melhor, com a consciência que possuía naquele momento. E solte, deixe ir. Agora, eu preciso compartilhar algo de extrema importância com você. Você acaba de receber insights, conhecimentos profundos, que a maioria das pessoas, infelizmente, jamais terá acesso. A verdade sobre os dois meninos Jesus, o significado cósmico do Natal, as práticas para se conectar com as energias sutis durante as 12 noites sagradas. Cada uma dessas revelações exigiu anos de estudo de Rudolf Steiner para serem decifradas e décadas para serem traduzidas e transmitidas adiante. Eu dedico meu tempo a produzir estes vídeos, porque acredito profundamente que essa verdade precisa se espalhar, precisa alcançar o maior número de corações. Mas criar conteúdo dessa magnitude exige tempo, pesquisa imersiva, dedicação absoluta, mergulhar nas obras de Steiner, nas transcrições originais de suas palestras, nas fontes primárias. Não é uma tarefa simples. Se este conhecimento ressoou com sua alma, se você sentiu, inequivocamente, que algo aqui é verdadeiro, você pode contribuir para que este trabalho continue. O botão "Valeu demais", logo abaixo, é uma forma singela, mas profunda, de expressar. Essa verdade precisa continuar sendo revelada.
Não é obrigatório. Absolutamente. E não altera em nada o conteúdo que você pode acessar gratuitamente aqui, mas cada pessoa que apoia possibilita a produção de mais vídeos como este. Permite que a mensagem de Steiner, esse farol de sabedoria, alcance mais almas sedentas que estão prontas para despertar. Se você se identifica como uma dessas almas, se reconhece o valor inestimável do que aprendeu aqui, considere nos apoiar, mesmo que seja com uma pequena contribuição. Agora, permita-me compartilhar uma última revelação sobre o nascimento de Jesus. Steiner desvendou que o evento de Belém não foi apenas crucial para a Terra, foi um evento cósmico, com repercussões em todo o sistema solar, em todo o universo. Na verdade, antes de Jesus encarnar, a consciência divina, por assim dizer, permanecia à margem da criação. Deus contemplava sua obra de uma distância infinita. Os anjos e arcanjos atuavam como intermediários entre o divino e o humano, mas quando Jesus, o Cristo, habitou o receptáculo de Jesus, no batismo no Rio Jordão, um evento sem precedentes ocorreu. O divino se materializou. Deus experienciou a condição humana. Sentiu fome, frio, dor. Conheceu a tentação. Confrontou a morte e, ao fazê-lo, ele transformou a própria matéria, elevou-a, transmutou-a, tornou possível que cada átomo deste planeta, eventualmente, se espiritualizasse. É por isso que o cristianismo proclama a ressurreição do receptáculo. Não é uma alegoria. Steiner ensinava que a matéria física pode ser transformada em matéria espiritual. E essa metamorfose, essa alquimia divina, teve início quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Pondere sobre o significado profundo disso para você. A matéria que compõe seu corpo não é imutável. Ela está em constante fluxo, em transformação perpétua. As células morrem e renascem a cada instante. Os átomos que constituem você hoje não são os mesmos de 7 anos atrás. Você é um processo, um devir, e não uma entidade estática e imutável. E esse processo, essa jornada evolutiva, pode ser direcionada. Pode ascender em direção à espiritualização, ou pode estagnar, descender em direção à cristalização materialista. A escolha é sua. Quando você cultiva pensamentos de amor, você literalmente transforma a matéria do seu cérebro. Quando você age com compaixão, você altera a vibração das células do seu coração. Quando você medita em verdades espirituais, você prepara seu receptáculo, seu corpo, para um dia ser o veículo de forças superiores, de energias cósmicas. Isso não é mera poesia, é ciência espiritual. Steiner revelou que a Terra, como um todo, está passando por um processo de espiritualização inédito, e cada ser humano é um participante ativo, um agente dessa transformação. Cada ação consciente, cada pensamento elevado, cada gesto de amor contribui para a metamorfose do planeta. Jesus não veio apenas para redimir almas individualmente. Veio para transformar a Terra, e nós somos seus instrumentos, seus colaboradores, nessa jornada de ascensão. Cada Natal é um lembrete dessa verdade fundamental. Cada noite de 24 de dezembro, cada virada, é uma oportunidade preciosa de reconectar com essa transformação iminente. E você pode fazer parte dela, não como um mero observador passivo, não como alguém que apenas recebe, mas como um só criador, porque a obra de Jesus não está concluída.
ela continua, através de cada ser humano, que escolhe trilhar o caminho do amor, da consciência plena, do serviço altruísta. Quando você perdoa, você dá continuidade à obra de Jesus. Quando você escolhe a verdade, em detrimento da ilusão, da mentira, você dá continuidade à obra de Jesus. Quando você transforma o egoísmo em compaixão genuína, você dá continuidade à obra de Jesus. Este é o verdadeiro significado do Natal. Não se trata apenas do nascimento de um bebê há 2000 anos. Trata-se do divino renascendo em você, agora, neste instante, a cada momento em que você escolhe a luz, em vez das sombras, em vez da escuridão. Steiner certa vez afirmou que o futuro da humanidade depende da quantidade de indivíduos que conseguirão despertar para a realidade espiritual, não da quantidade que frequenta a igreja, não da quantidade que se autodenomina cristã, mas da quantidade que transforma suas vidas, de acordo com o impulso crístico, com a energia de Jesus, a igreja. Por vezes, pode ter simplificado a mensagem, pode ter obscurecido verdades que considerou complexas demais, mas a essência permanece intacta. Jesus veio para que cada ser humano pudesse se tornar livre, consciente, amoroso. E essa liberdade, essa consciência, esse amor, começam com você, com as escolhas que você faz a cada dia, com a forma como você trata as pessoas ao seu redor, com o que você faz, quando ninguém está olhando. O Natal não é um evento isolado, uma vez por ano. O Natal é cada vez que você permite que a luz de Jesus, a chama divina, renasça em seu coração. Agora, eu preciso saber de você. O que mais te tocou neste vídeo? Foi a revelação sobre os dois meninos Jesus? Foi a compreensão do significado cósmico do Natal? Ou foi a percepção de que você pode participar ativamente dessa metamorfose, dessa transformação global? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Eu leio cada um deles. E sua resposta me ajuda a direcionar o conteúdo, a entender que tipo de temas você deseja ver explorados neste canal. E se você conhece alguém que precisa ouvir estas palavras antes do Natal, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma verdade ressoa. Chega no momento exato em que a alma está pronta para recebê-la. Você pode ser o instrumento para que essa verdade chegue a quem precisa. Até o próximo vídeo. E que as bênçãos do Natal estejam com você, não apenas em dezembro, mas em todos os dias do ano.